Bom dia, pessoal. Vamos dar início a uma nova matéria agora. Até semana passada a gente viu a questão de energia, formas de transformação de energia. Agora a gente vai falar um pouquinho da parte de calorimetria, que é a parte da física que estuda calor. Embora calor seja uma energia, é um outro ramo da física, então, mas é uma parte bem tranquila de energia, né? Vamos dizer assim. Então a gente vai ter aqui a diferenciação de calor e temperatura. A gente vai falar um pouquinho da temperatura e as escalas correspondentes, né, de cada país, a conversão de cada escala, calor e equilíbrio térmico, algumas leis da termodinâmica, os estados da matéria, que todo mundo já viu, e a gente vai terminar fechando com diagramas de transição de estados ou de fases. Então, falando um pouquinho, como eu falei, a gente vai estudar calor e temperatura. Toda essa parte de calor, ela é estudada nesse ramo, conhecido como calorimetria. Então, todo mundo confunde o que é calor e temperatura. Ao longo da aula eu vou especificar, são grandezas diferentes. E então a gente às vezes fala, o dia tá mais calor. É errado dizer, porque calor é uma energia em trânsito. O correto seria falar temperatura. Só que a gente nunca lembra o termo certo. Mas calor não é igual a temperatura. Calor é uma energia e temperatura é uma sensação, né, de como está aquele ambiente. Tá. Voltando à parte de calor, o calor ele é trocado, né? E por ser energia, ele pode se transformar em outra. Como que a gente troca esse calor? Por condução, que é um processo de contato, que tem a ver com materiais sólidos, por exemplo, o cabo da panela. Convecção por massas, né? Geralmente a convecção se dá por fluidos, onde você tem uma parte do líquido mais aquecido e uma parte mais fria. E essas partes vão trocando calor, né? A tendência é que a parte mais quente troque com a parte mais fria. E aí vai formando essas correntes aqui de convecção. E a radiação é por distância, o calor do fogo, né? Se vocês pensarem, o calor irradiado do fogão vai liberar calor para que todo o sistema da panela seja aquecido. Um outro exemplo de radiação é a radiação solar, que a gente todo dia vai pegar sol, a gente recebe esse tipo de troca de calor. Agora vamos diferenciar, né, o que é calor e temperatura. Calor é uma energia térmica, ou seja, tem a ver com temperatura, mas é uma energia em movimento. A unidade que a gente vai ter de calor geralmente é joule ou calorias. E aí é um tipo de grandeza física. Temperatura é uma outra grandeza, ou seja, é um outro parâmetro físico que a gente estuda, porém tem a ver com o grau de agitação das moléculas. E a unidade não vai ser joule, vai ser graus Celsius, graus Fahrenheit e Kelvin. Só lembrando que, voltando ao calor, o calor é transferido do corpo que tem maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Isso é um processo natural e espontâneo. A gente vai ver uma lei da termodinâmica que ela estuda essa espontaneidade de um fenômeno acontecer. Então, se eu pego essas escalas aqui, Fahrenheit, Celsius ou Kelvin, eu sei que eu não estou falando de calor, estou falando de temperatura. Agora, se eu pego alguma unidade, algum texto falando 15 joules, eu sei que eu estou falando de calor. Então, física, se você souber a unidade, você sabe o que você está estudando. Falando um pouquinho da temperatura, então, a temperatura, ela é, como eu falei, o grau de agitação das moléculas. Quanto maior a temperatura, mais as moléculas vão ficarem agitadas. Ela ajuda também a saber como é a característica de um material, por exemplo, porque à medida que eu tenho um comportamento das partículas mais agitadas ou menos, isso influencia nas propriedades dos materiais que a gente vai ter. Então,
vai expressar a sensação de quente ou frio. Se eu encosto em uma superfície que está quente, a temperatura dele está elevada. Ou fria, a temperatura está muito baixa. O instrumento que a gente utiliza é o termômetro. E como eu falei, a gente tem as unidades, porque a gente tem escalas de acordo com o país que a gente se encontra. Aqui no Brasil é usado Celsius, Estados Unidos Fahrenheit, mas está caindo um pouquinho em desuso, e o Kelvin é o internacional, ou seja, se os cientistas forem estudar, eles estudam nessa escala aqui. Então, se vocês forem ver aqui, a gente sempre vai ter na escala 2 pontos, que inicia e o que termina. O que inicia na escala de temperatura é o ponto de fusão e o que termina é o ponto de ebulição da água, né? Porque a gente já tem o gelo já se transformou em água. Então, ponto de fusão no grau Celsius é 0, 32 no grau Fahrenheit e 273 no Kelvin. E o ponto de ebulição, que é o que faz com que a água vire vapor, da temperatura Celsius é 100. Todo mundo sabe que a temperatura da água ferve em 100 graus. Fahrenheit 212 e Kelvin 373. Mas por que eu estou falando desses números? Justamente, se eu tenho uma temperatura na escala X, eu posso converter através desses números aqui em uma escala Y. Como? Nessas fórmulas aqui de conversão. Se eu quiser trabalhar Celsius e Fahrenheit, eu vou trabalhar com isso aqui, essa fórmula aqui. Temperatura em Celsius sobre 5, que é igual a temperatura em Fahrenheit, menos 32 sobre 9. É chatinho porque tem fração, e aí dá um pouquinho de trabalho. Celsius e Kelvin, moleza, somar e diminuir. Se eu quiser saber a temperatura em graus Celsius, eu diminuo. Se eu quiser saber a temperatura em graus Kelvin, eu somo. A gente vai ver o exemplo ali. Agora, Kelvin e Fahrenheit. Já é um pouquinho mais chatinho, ó, tem mais números. Temperatura em Kelvin menos 273, porque tem a ver com aquele valor absoluto, sobre 5, igual a temperatura de Fahrenheit menos 32 sobre 9. Se vocês forem ver, ó, da onde que vem o 273. São esses números aqui de baixo. E aí a gente monta essas 3 fórmulas aqui. Mas normalmente o que a gente trabalha muito em exercícios de física é essa fórmula aqui. Porque a gente vai ter a temperatura em graus Celsius no nosso texto e a gente vai precisar passar para Kelvin. Uma outra forma de vocês saberem aqui, ó. Aqui é o zero absoluto ou ponto de fusão. Só para relembrar, aqui é a da água congelada. E aqui a gente vai ter a água quando ferve, nas 3 escalas. Só para relembrar que as fórmulas, elas você pode agrupar todas as fórmulas aqui, mas aqui está separadinha, é mais fácil de trabalhar. Então vamos lá. Se eu pego uma temperatura em graus Celsius e quero trabalhar para Kelvin, qual a fórmula que eu vou usar? Aqui tem as duas, que é a mais tranquilinha. Então, usando a segunda fórmula aqui, eu tenho temperatura em Kelvin é igual a temperatura em graus Celsius mais 273. O que eu vou fazer? Onde está a temperatura em graus Celsius, eu coloco aqui e vou fazer o que? Somo mais 273. Vai dar 307 kelvins. Se eu quisesse ao contrário, lembra que eu falei graus Celsius para Kelvin, eu somo. E graus Kelvin para... Aqui a gente soma. Porque o grau Celsius a gente precisa somar para a gente achar Kelvin. Aqui tem um erro aqui, ó. Não tá certo. Aqui é o contrário, desculpa. Então, se eu quiser Kelvin, eu somo. Se eu quiser Celsius, eu diminuo. E Fahrenheit, eu vou usar essa fórmula aqui. T é C, né, que é a temperatura em Celsius sobre 5 igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Se eu aplicar aqui o cruz credo, eu vou ter 9TC 5TF2. O que a gente tem um macete?
no lugar de que a gente no final a gente vai dividir o 9 por 5 e ele vira um fator que é igual a 1,08. Podem dividir em casa 1,9 dividido por 5, ó, 9 dividido por 5 vai dar 1,8. E o que a gente vai ter nessa fórmula? Sobrando. Tudo que está aqui em cima se mantém, ó. E esse 59,1 vira 1,08. Então, dividem em 9,5 que vocês vão achar isso aqui. É uma forma de vocês passarem de Celsius para Fahrenheit. E aqui a gente vai ter 392, que é a temperatura em Fahrenheit, menos 32 dividido por 1,8. Vai dar 200 graus Celsius. Mas se vocês pegam 392, coloca aqui, ia dar no mesmo, só ia dar um pouquinho mais de trabalho na resolução matemática. Então, é bem tranquilo. Calor e equilíbrio térmico. Como eu já falei, calor é um tipo de energia, só que é uma energia em trânsito, ou seja, ela vai ser transferida de um corpo para outro, ou de um sistema para outro. Unidade é igual a joule ou calorias. Lembrando que a gente pode converter joule para caloria, sabendo que uma caloria é igual a 4,18 joules. Então, uma caloria é igual a 4,18 joules. Então, eu posso fazer uma regra de 3 e converter essas unidades. O que a gente vai ter aqui no calor? O calor ele é transferido do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, ao fluxo da seta. À medida que ele vai sendo trocado, chega um momento que ele entra em equilíbrio térmico. Mas tá, o que é o equilíbrio térmico? É quando os dois sistemas trocam calor até que ambos atinjam uma mesma temperatura. Se a gente somar aqui 50 mais 20, a gente vai ter 70. Se a gente quiser que esse 70 seja distribuído para dois sistemas iguais, eu pego esse número e divido por 2. Então, qual é a temperatura de equilíbrio? 70 dividido por 2, 35. Então, quando ambos os corpos chegarem aos 35 graus, a gente vai ter o equilíbrio térmico. Nessa mesma vertente, a gente tem uma parada, quantidade de calor. A quantidade de calor, né, ela pode ser, como o calor vive em movimento, em trânsito, ele pode ser recebido, né, você pode ganhar, ou você pode ceder calor para um corpo. Quando você sofre essa variação de temperatura, mas não há mudança de fase, ou seja, eu estou no estado de gelo, permaneço no estado de gelo, isso é chamado de calor sensível. O calor sensível é a mesma coisa de quantidade de calor. A gente tem um calor latente, por exemplo, uma superfície de metal no calor, que quando você vai abrir um portão demora para abrir, o portão dilata, isso é calor latente, em que você tem variação de temperatura, você tem uma mudança de fase ou uma alteração no material que você está trabalhando. Então, a fórmula de quantidade de calor, quantidade de calor é igual a Q, igual a massa vezes calor específico que cada material vai ter, e ΔT. Delta é sempre diferença, é uma letra grega que representa diferença de temperatura. Então, você tem uma temperatura final menos uma temperatura inicial. Isso é igual a ΔT. Então, vamos ver isso em exemplo. Na apostila de vocês tem esse exemplo aqui, basicão, só para vocês entenderem. Então, como é que a gente calcula? Só colocar na fórmula. Se quisermos saber a quantidade de calor, ou seja, o Q, necessária para elevar 100 gramas de água, gramas é o quê? Massa, que se encontra uma temperatura de 30 graus Celsius para 50. Então, eu tenho uma variação, ou seja, um ΔT de 30 para 50. Qual que é a temperatura final? 50. A inicial, 30. Porque eu começo aqui e termino aqui. Então, a gente vai ter o ΔT aqui, 50 menos 30. Aplicando a fórmula da quantidade de calor, que é aquela que a gente já falou, sabendo que o calor específico da água é de 1 caloria por graus Celsius. Cada material vai ter um calor específico. Então, colocando na fórmula, massa 100 vezes calor específico, 1 vezes ΔT, 50 menos 30. 100 vezes 1, 50 menos 30, 20, vai dar 2.000 calorias. Se a gente quisesse passar para joule,
ia ficar 1 caloria é igual a 4,18 joules. 2.000 está igual a X. Depois vocês treinem isso para vocês pegarem a manha. Agora falando um pouquinho das leis da termodinâmica. A termodinâmica é uma parte da física do que vai estudar como é que vai acontecer essas trocas de calor, vamos dizer assim. E ela você vai estudar como é que os processos são espontâneos, como é que a energia ela pode ser conservada, como é que o calor vira um trabalho, como que não vira trabalho, e a gente vai ver a questão de organização dos sistemas. Então, basicamente, são 2 leis da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica, ela pode ser chamada de princípio de conservação de energia. E ela é essa fórmula aqui. E a gente vai ter aqui o calor, tanto fornecido como retirado, de um sistema, vai resultar em 2 coisas. Em trabalho, aqui a gente botou essa sigla aqui, mas trabalho pode ser W. Vai resultar em trabalho ou variação da energia interna do sistema, ou seja, você vai gerar uma movimentação, uma energia ali, mas uma parte ela vai ser sempre perdida, que vai depender do seu sistema, isso é variável, por isso que é ΔU. Então, o calor que a gente precisa fornecer ou retirar do sistema vai variar com o que a gente vai querer que aquele sistema vai fazer, que é o trabalho, e com a característica do material que vai fazer com que ele perca ou ganhe mais calor. Segunda lei da termodinâmica, entropia e viabilidade das máquinas. Traduzindo isso, entropia é o grau de desordem do sistema. Ele vai te dizer se o processo é espontâneo ou não. Qual que é a espontaneidade do processo? Normal que vá o calor da temperatura do corpo mais quente para o corpo mais frio. Isso é um processo espontâneo. À medida do momento que você tem um processo que não ocorre dessa forma, você tem uma variação dessa entropia, ou seja, uma desordem maior no sistema. Além disso, a gente vai ver a eficiência, das máquinas, que a gente já falou que é a viabilidade das máquinas. O que é uma máquina? Mas é qualquer máquina? Não, são as máquinas térmicas, ou seja, aquelas que esquentam. Na termodinâmica, elas são sistemas que vão realizar a conversão de calor em energia térmica, ou energia térmica, que é a mesma coisa, em trabalho. Então, toda vez que eu vou ligar uma máquina, eu quero que ela gere uma função, que é a mesma coisa de trabalho. O que eu vou ter? Eu vou ter uma fonte de calor e uma fonte fria. E aí eu estudo a eficiência, tem uma fórmula de eficiência, através do fornecimento desse calor e de como ela vai ser esfriada. Então, a fonte térmica fornece uma quantidade de calor, fonte quente, por exemplo, numa caldeira, que vai se transformar em trabalho, ou seja, eu quero que a cadeira movimente a turbina. Então, é o trabalho que ela tem que fazer. Mais uma quantidade de calor que não é capaz de ser utilizada como trabalho, que é aquela que é perdida. Lembra que eu falei que tem uma que é perdida? E aí, ela vai ser perdida na fonte fria. Então, até como é que funciona os motores de carro, também um tipo de máquina térmica, só para vocês entenderem. Falando um pouquinho de estados da matéria. A gente aprendeu que os estados da matéria, três, sólido, líquido e gasoso. Elas variam de acordo com 2 propriedades, forma e volume. No estado sólido, tanto a forma como o volume vão ser constantes. Se você pega um bloco de gelo, ele vai ter aquela característica, porque ele está em formato sólido, e a forma dele vai ser constante. Agora, líquido, se eu pego uma água, se eu colocar num pote triangular, ele vai ter uma forma triangular. Se eu coloco ele no pote quadrado, ele vai ter uma forma quadrada e redonda e vice-versa. Então, no estado líquido, a forma varia, mas o volume é constante. Então, por quê? Eu vou botar 1 litro num recipiente triangular e outro redondo, mas vai ser sempre 1 litro. Então, o volume é constante. Gasoso, tanto a forma como o volume vão variar. E aí a gente vai ter o quê? Se ele tiver uma superfície quadrada, ele vai variar. O volume dele também varia, porque as moléculas estão bem espalhadas. As moléculas no estado sólido estão bem juntas, no líquido está mais ou menos juntas e o gasoso estão bem espalhadas.
Os estados da matéria dependem de dois fatores, temperatura e pressão. Se eu quiser alterar qualquer estado aqui, é só mexer na pressão. Se eu quiser passar de sólido para o líquido, eu aumento. Então, se eu quiser passar daqui para cá, eu aumento a temperatura. Daqui para cá, eu diminuo a temperatura. E existe um quarto estado, que é o plasma, que ocorre só, por exemplo, no núcleo do Sol, nas superfícies de relâmpago, é aquelas que ocorrem em condições altas de temperatura. Diagrama de transição de fases. É um diagrama que representa como que o estado passa para outro. E aí, o nome dessa transição, a gente tem um nome para cada transição. Então, sólido para o líquido, qual é o nome? Fusão. Do líquido para o gás, vaporização. Agora, ao contrário, aqui eu estou aumentando a temperatura. Se eu diminuir gás para líquido, condensação. Líquido para o sólido, solidificação. Então, aqui eu tenho uma diminuição. Se eu quiser passar direto sólido para o gás, eu tenho sublimação, tanto se eu aumentar a temperatura como se eu diminuir. Aqui está escrito deposição, mas é também chamado de sublimação, que é onde a fonte que eu peguei colocou isso como essa palavra, enfim. Agora, se eu quiser passar normalmente do estado gasoso para o plasma, eu faço uma ionização, tem que levar ele a uma temperatura muito alta, e ao contrário, o nome D é o contrário, deionização. Então, aqui só para explicar que aqui eu estou aumentando a temperatura. Frio, né? Quando está muito frio, estado sólido. Se eu aquecer mais um pouquinho, vira estado líquido, a água vai estar morna. Se eu aquecer mais um pouquinho, 100 graus Celsius, por exemplo, vai virar vapor. E se eu aquecer demais, botar num estado muito quente, vira plasma, que é um gás ionizado, por isso que é ionização. Então, a aula basicamente foi essa. Então, qualquer dúvida, vocês podem tirar lá na plataforma. Essa semana eu vou abrir o link para tirar dúvidas. Tem o WhatsApp também, que vocês sabem onde me achar. E uma boa semana de aula para todos.